Olá, pessoal. Eu sou a Neuza Maria Bodiquian. Estou apresentando aqui mais um programa do Diálogos Ineu, que é uma produção do INCT para estudos sobre Estados Unidos. O nosso convidado de hoje é o professor Roberto Moll. Ele é professor da Universidade Federal Fluminense e é também pesquisador do nosso INCT, já integra esse grupo há anos, né, Roberto? E ele está aqui hoje diretamente de Denver, onde ele está fazendo um pós-doutorado, né? E então, boa noite, né? Quer dizer, agora aqui à noite, né? Para você não é tarde. Seja muito bem-vinda, muito obrigado, muito obrigada por você estar aqui mais uma vez com a gente. Fique à vontade. Ô, Neuza, obrigado. Aqui é tarde ainda, então, o fim da tarde aqui, 5 horas. Mas obrigado, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Bom, pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre a relação do candidato Donald Trump às eleições presidenciais de 2024 lá nos Estados Unidos e o bilionário da tecnologia. Eu estou falando do Elon Musk. Há alguns dias atrás, o Trump anunciou um plano para estabelecer uma comissão de eficiência governamental. Esse é o nome que ele atribuiu a essa, né, um cargo. Tem ali sendo criado, né? Estaria no comando desse novo cargo o Elon Musk. Mostrando que as duas personalidades já não se estranham mais. Sim, porque acho que algumas pessoas vão lembrar, alguns, pelo menos, eu tenho quase certeza, porque seguem bastante, né, o que acontece, inclusive no Brasil, envolvendo essa figura polêmica. O Trump já se referiu ao Musk como um artista medíocre. Não foi bem essa palavra, medíocre, mas eu não vou repetir aqui a palavra que o Trump usou para se referir ao Elon Musk. E o Musk, por sua vez, chamou o Trump de muito idoso para concorrer à presidência, mas isso é coisa do passado, porque hoje em dia os dois estão em um relacionamento simbiótico, vamos chamar dessa forma, né? Eu estou rindo porque isso realmente é uma questão assim que a gente estranha, né? Embora seja o Trump envolvido nisso e esse bilionário, esse agente econômico bilionário que é o Elon Musk. Bom, o CEO da SpaceX e da Tesla, né? Duas empresas aí super conhecidas no mundo inteiro. Ele deu, então, o seu total apoio à campanha do presidente, do ex-presidente Donald Trump, e esse apoio, consequentemente, deu ao homem não apenas mais rico do mundo, como também o mais controverso, né? Um canal direto para, então, exercer a influência da política do também controverso, então, candidato republicano. O Trump disse, abre aspas, eu criarei uma comissão de eficiência governamental encarregada de conduzir uma auditoria financeira e de desempenho completo de todo o governo federal e fazer recomendações para reformas. Então, falado com as palavras dele, né? E aí, professor Roberto, como que a gente poderia analisar isso, né? Como que a gente poderia refletir sobre isso? Eu me refiro ao impacto que o comando de Elon Musk, né, se vier a se concretizar em uma comissão de eficiência governamental, pode ter, considerando o histórico de Musk de pressionar por desregulamentação nos negócios próprios dele, né? E, aliás, ele é um empresário que está envolvido em vários setores econômicos, né? Então, lembrando a nossa audiência que os negócios dele, como o SpaceX e Neuralink, por exemplo, são regulados e possuem negócios com várias agências governamentais, né, dos Estados Unidos. E essas agências estariam sob o comando dele. Então, a minha pergunta é meio genérica, mas também ela é meio específica. Ela é específica, né? No que diz respeito à capacidade das instituições democráticas de resistir à captura corporativa e ao aumento da concentração de poder
nas mãos de elites econômicas todos os riscos que isso traz. Muito obrigada de novo pela sua vinda aqui, pela sua colaboração com a gente, né? Já veio várias vezes, então eu agradeço novamente e a palavra é toda sua. Bom, o prazer é meu. Mas, assim, eu acho que, primeiro, a gente precisa pensar que essa, essa, esse anúncio, né, do Elon Musk como parte dessa comissão de eficiência governamental é inicialmente acima de tudo, por um lado, uma jogada política, né? A gente precisa lembrar que isso é feito no momento em que o Trump está sem saber responder efetivamente à candidatura da Kamala Harris e do Walz, né, a mudança da candidatura do Partido Democrata. Então, de cara, isso me pareceu uma jogada, claro, uma aliança entre dois atores importantes na política dos Estados Unidos, mas uma jogada política para criar um fato novo, para construir algo e para aparecer como uma certa proposta, né? Tentar abocanhar também uma parte do eleitorado jovem, o que eu acho que não será muito efetivo. Então, é um pouco da estratégia política do fato novo e de tentar abocanhar um outro eleitorado. Mas, por outro lado, assim, é claro que isso tem a política dura, né, do dia a dia e de como esses atores funcionam dentro de uma estrutura de governo. A gente não pode esquecer que o que o Trump está fazendo, se isso for à frente, uma possível vitória, né, do Donald Trump, se isso efetivamente se concretizar, a ida do Elon Musk para essa comissão, nada mais é, falando no popular, do que você colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. Né? A gente sabe que as estruturas do Estado em cada governo, elas se alteram de acordo com forças políticas e econômicas que sustentam esses governos. E que, obviamente, ainda que o Trump formasse essa comissão sem o Elon Musk, teria ali uma influência de empresários, etc. Isso não há dúvida. Mas é muito descarado, né? A forma como você coloca um grande empresário dentro de uma comissão, e ainda mais de uma comissão chamada de eficiência governamental. É uma reedição do que o Reagan fez nos anos 80, inclusive, e do que a gente vive vendo como pastiche no Brasil e no restante da América Latina, né? Comissão de desburocratização, enfim, todo esse tipo de pastiche que a gente tem visto na América Latina e também nos Estados Unidos nos últimos 40 anos, talvez. E que, não e que na verdade, assim, são pastiches de quase que oficialização de lobby político. Né? É muito engraçado, quer dizer, não é engraçado, mas é muito curioso que essa comissão de desregulamento, essa comissão de eficiência governamental, que muito provavelmente lidará com questões fiscais e de regulamentação ou desregulamentação do capital, né, seja colocada na mão de alguém que tem um conflito de interesses claro com os Estados Unidos. Né? Hoje em dia, quer dizer, o Elon Musk tem um conflito de interesses com o Estado, né? Aí não falando de governo, mas com o Estado estadunidense, em dois viés. O primeiro é que ele sofre uma série de investigações e processos por comissões, enfim, por órgãos da administração pública dos Estados Unidos, um deles, National Highway Safety Administration, né? Mas tem outros, assim, não é o único. E o segundo conflito de interesse é que esse cara é um dos maiores contratados, as empresas dele têm uma série de contratos com o governo federal dos Estados Unidos, tem uma série de contratos com o Estado. Quer dizer, ele é um grande fornecedor de serviços e produtos para o Estado. Né, e vai controlar uma comissão de eficiência governamental, aonde ele dirá o que é ser eficiente e o que não é ser eficiente, e quem é eficiente e quem não é eficiente. Só aí a gente já tem um problema, eu diria, administrativo e da própria estrutura do Estado enorme. É claro, assim, também não é uma novidade, né? Isso não é uma novidade nos Estados Unidos e tampouco é uma novidade no restante da América Latina. Os Estados Unidos já tiveram outros empresários, grandes empresários, dominando setores da administração pública. Então, isso é uma questão que não é novidade, mas é uma questão que a gente, obviamente, tem que ficar atento e tem algumas outras novidades em relação a isso. Porque o que é, na verdade, que essa comissão pode fazer a respeito de, tanto em relação a questões como tributação ou desregulamentação da economia. Né? A gente tem que pensar que um empresário,
né, do nível do Elon Musk controlando esse tipo de comissão, a primeira coisa que ele pode atacar é a relação de regulamentação do meio ambiente e do trabalho nos Estados Unidos. Né? A gente sabe que essa é uma questão importante e a gente sabe que essa é uma questão que nos últimos anos vem sendo um nó entre o empresariado e o restante da sociedade civil. Né? As formas de produzir que não atinjam o meio ambiente e que garantam, de certa maneira, uma condição mínima do trabalhador. Inclusive, isso é inerente ao capitalismo, mas isso vem se aprofundando nas últimas décadas. Né? A questão do meio ambiente, então, nem se fala, a gente sabe a realidade e que o Brasil e os Estados Unidos estão vivendo nesses últimos dias em relação à questão ambiental. É curioso porque o Elon Musk, ele, quando aparece como um agente econômico-político, ele aparece como um agente, inclusive, defensor do meio ambiente. Né, numa estratégia de defesa do meio ambiente, de ser um representante do capital moderno, de um capitalismo que supostamente não atingiria o meio ambiente. Mas não é essa a prática, né, do Elon Musk em relação ao meio ambiente em vários lugares da produção dele. Né? A gente vai falar depois, pode falar depois, do caso do lítio na América Latina, as formas de reprodução do lítio na América Latina. E a relação de meio ambiente com o trabalho está associada nesse processo. Né, na tentativa de exploração intensiva do capital sobre o trabalho e sobre o meio ambiente. A gente precisa lembrar também que o Trump ele não está dando a mínima para o meio ambiente. Né? Inclusive, no debate, no último debate, ele fala e insiste na questão de perfuração de petróleo, gás, etc. Fala como se a questão ambiental não fosse nenhum dos problemas. No governo anterior, a questão da mineração dentro dos Estados Unidos e do uso da energia de carvão e da energia de combustíveis fósseis. Né? Então, não há uma preocupação desses dois atores em relação ao meio ambiente, muito pelo contrário, há um esforço desses dois atores de desregulamentar a questão ambiental e a questão do trabalho nos Estados Unidos. Até porque, em grande medida, para uma parte do empresário estadunidense, eficiência, né, não combina com muitos direitos trabalhistas, por exemplo. Muitos direitos trabalhistas tornam a economia ineficiente. Mas talvez o mais importante em relação à regulamentação nesse sentido seja a questão de privacidade de dados, né, e de competitividade do capital no setor de internet. E isso eu acho extremamente complicado, né, porque enfraquecer as regras, né, de proteção de dados nos Estados Unidos, né, de segurança cibernética, pode ser e será, claro, um enorme problema. Né? Você imagina, então, um empresário como Elon Musk, que atua, né, de forma vertical no setor de tecnologia de informação, internet, etc. Né? Ele tanto fornece serviços, né, de internet, quanto ele coloca satélites em órbita e administra uma rede social. Ou seja, ele vai do topo até a base dessa indústria, né, desse setor da indústria de comunicação e de internet. Então, isso pode ser um problema sério. Quer dizer, até que ponto esse cara que regulamenta ou que vai ter uma influência muito grande sobre a regulamentação ou desregulamentação dessas, desse fluxo de dados, né, vai ter, de fato, uma preocupação com uma regulamentação que proteja os dados dos indivíduos. Né? A gente sabe que. E detalhe, né, ele está sendo colocado lá por um político, né, um candidato, um possível presidente, ele será colocado por um presidente, né, se eleito, que na última eleição disse que foi roubada, que a eleição foi uma fraude. Né? Então, é alguém que não preza muito nem mesmo pela democracia liberal, que é passível de tantas críticas, né, ou que pode ser passível de tantas críticas, e que é tão incompleta. Mas nem por essa democracia liberal há um sentido de preservação. Então, o risco, na verdade, é de abuso, né, da ingerência sobre esse fluxo de dados. Não só no sentido de vigilância, né, de grupos que possam ser, enfim, que possam contestar o governo, que possam fazer críticas a um possível governo Trump, mas, sobretudo, né, de privacidade em processos democráticos e eleitorais. Vamos imaginar a seguinte situação. Né, vamos supor que ele seja, de fato, né, que o Trump vença a eleição, esse cara seja alçado aí
o Elon Musk seja alçado a essa comissão. O Trump não pode tentar uma nova reeleição por regra dos Estados Unidos, mas o Partido do Republicano pode, o D-Day Vance pode ser o candidato, enfim. Com o fluxo, né, com o controle sobre todo esse fluxo de dados, é muito, e com estratégias de inteligência artificial, big data, etc., esse cara consegue mapear, por exemplo, né, quais são e muito microscopicamente, né? Então, quer dizer, ele consegue mapear microscopicamente quais são as insatisfações de determinados grupos sociais em determinadas regiões dos Estados Unidos. Né? Ele pode controlar, é, por exemplo, quais dados vão aparecer na sua timeline do Twitter. E ele pode fazer esse controle de várias maneiras possíveis, né? Porque ele controla do topo à base dessa operação de comunicação. Então, quais são as preferências desse eleitorado que aparecem mais, por exemplo, nos meios, nas redes sociais ou nos meios de comunicação? Ele pode, inclusive, mapear essas preferências muito definidamente. Ele pode mapear desejos, insatisfações, enfim. Ele pode. Isso a gente já viu acontecer, inclusive, isso não é uma novidade. Né? A gente já viu um escândalo desse acontecer anteriormente. Então, ele pode mapear toda uma estratégia eleitoral, né, e ele pode mutar atores, por exemplo, políticos, ele pode mutar pautas políticas, ele pode calar pautas políticas controlando essa operação. Né? Assim, para não ficar parecendo que é só uma coisa de Twitter, né, esse cara passa, de certa forma, a poder ter, de certa maneira, né, quase que um monopólio sobre o fornecimento de internet. Na medida em que ele também é dono da Starlink, né, a Starlink é, é a maior empresa que oferece acesso à internet para o interior dos Estados Unidos, internet via satélite, é uma empresa que tem uma série de satélites de internet, né, de baixa órbita, já é a maior empresa nesse sentido, já é a maior empresa nesse sentido. Inclusive, a gente pode falar depois, mas no Brasil também já é um dos maiores, já é talvez a primeira ou a segunda empresa que mais está no mercado, né, de internet via satélite no interior do país, onde a internet de fibra ótica, cabo, etc., não chega. Então, assim, a forma como ele oferece esse suporte, a forma como ele acumula capital em relação a isso, para chegar numa situação de monopólio, é muito fácil, né? Ainda mais ele controlando toda a desregulamentação do capital e evitando, fugindo de punições antitrust, por exemplo, ou antimonopólio nos Estados Unidos. Né? E aí, assim, essa rede dele da Starlink já é uma rede de expansão em curso, né? É uma rede que recebe atualmente, mesmo com o governo democrata, uma série de benefícios, enfim, de incentivos do governo para a expansão dessa rede em regiões onde a internet a cabo não chega. A SpaceX, que é uma outra empresa dele, é uma das empresas que tem grandes contratos com o Estado nos Estados Unidos, ou seja, ela financia ele. Então, o poder sobre o processo de dados desse cara pode ser enorme, né, no sentido, inclusive, de atingir enormemente, de atingir a fundo e muito mais a democracia dos Estados Unidos, né, calando opositores, enfim, e diminuindo o impacto e a capacidade desses atores. É isso, a gente está falando de uma forma de privatização de processos de governança, né? Acho que é disso Uhum, também que a gente está falando, né? Concentração de poder e influência em indivíduos com interesses claramente corporativos, né? E que vai contra a, aos interesses de grupos, né, de estratos sociais inteiros, pode beneficiar um grupo ou outro, mas enfim, nós estamos falando de uma democracia, estamos falando, né, dessa democracia liberal, né, que você tocou aí, né, é, então esse ator tem tudo isso muito bem delineado, que se traduz em, então, maximização dos lucros a qualquer custo. Né? E a preocupação que nos ocorre é como garantir que o poder corporativo, né, não corrompa a tomada de decisões do setor público e afete uhum.
esperado equilíbrio, a gente não tem, como você falou, não é a primeira vez que tem um agente econômico no governo, né, influenciando as políticas e tal. Não, de fato, não é a primeira vez. Nós estamos falando mais agora de um ator específico num momento muito particular, muito emblemático, que é isso de ameaça aos direitos, né, individuais, uma ameaça muito grande, né? Então, essa preocupação de ãh, afetar o equilíbrio entre o setor público e o privado na gestão de recursos nacionais, né? Então, colocar a raposa para vigiar o galinheiro, né? É muito assim, um exemplo, né, que a gente poderia ficar imaginando, uma metáfora que a gente pode imaginar o que que daria nisso, né? E a gente está preocupado também porque a fusão dos interesses corporativos com a administração pública de forma tão descarada, como, né? Como está vendo, pode subverter os princípios democráticos, né, uma vez que as decisões que deveriam ser pautadas pelo interesse público, como você falou, ele pode mutar pautas, né? Podem então ser moldadas por essas agendas corporativas e às vezes a agenda dele próprio, né? Quer dizer, às vezes não. Pode ocorrer isso. A gente não está aqui imaginando, fazendo uma imaginação fora da realidade, né? É uma coisa que a gente não espera que aconteça, mas isso é bem possível. E é interessante porque a gente está vendo isso acontecer em um país que costuma dar lição de moral nos outros países, né? Apontar uma artilharia para a corrupção de outros governos. Então, até onde vai a sua preocupação com os eventuais prejuízos que um ato como esse pode causar em termos de percepção pública, né, dessa integridade dessas instituições governamentais? Estou me perguntando aqui, né, no Estado, o Estado ãh, é, norte-americano, né? E para ficar em um argumento muito comum das autoridades do país, cadê a preocupação com as garantias de transparência e mesmo de segurança, especialmente em setores sensíveis, como o de tecnologia de defesa? Então, você tocou aí as áreas que são muito sensíveis, né? Quer dizer, ele está verticalizado nessa economia, vários setores estão sob domínio dele, ou de uma grande influência dele, né? E que isso pode causar um estrago muito grande, né? Então, a desregulamentação desenfreada sem mecanismos adequados de controle e fiscalização, de fato, pode enfraquecer a proteção pública em setores essenciais. A experiência mostra que, nos Estados Unidos, ao se remover regulamentações, os governos muitas vezes colocar os interesses corporativos acima do bem comum e os danos são bem grandes. Você colocou aí a questão trabalhista, a questão ambiental, né? E outras questões mais. Então, estou falando de tudo isso porque já quero ir para uma outra questão que relacionada à influência tecnológica, né? E o papel dessas empresas. O Elon Musk, ele levantou essa ideia de comissão de eficiência com o Trump durante uma entrevista no X, né? No antigo Twitter. E, e aí o Musk se oferece, ele mesmo se oferece para ajudar em tal comissão. Né? Então, ele propõe e ele mesmo já coloca o candidato, né? Ele cria uma vaga e ele mesmo já tem o candidato que é o próprio. A gente sabe que ele frequentemente pressionou para desregulamentação e se opôs à supervisão governamental nos próprios negócios, enquanto, ao mesmo tempo, você também mencionou, ele enfrenta várias investigações e processos judiciais, né, por uma série de alegações, incluindo violação dos direitos, né, que tem aí, de novo, trabalhistas, né, que tem vários processos trabalhistas, é, tem também envolvimento com assédio sexual. Então, eu gostaria que você voltasse agora, talvez mais especificamente, né, já que você deu um panorama geral para a gente, uma ideia geral, é, eu queria que você nos ajudasse a refletir um pouquinho sobre o controle que Musk exerce sobre plataformas de comunicação como o X. E esse
crescente papel dele próprio como um influenciador político e econômico, né? Coloca em discussão o poder das grandes corporações tecnológicas na formação de opinião e nas eleições, né? Como você disse, ele consegue mapear, então, aqui é, localidades, comunidades inteiras, né? E, e aí a aliança dele com o Trump reflete, a gente já nota isso, um aumento da influência da elite tecnológica no processo político, né? Então, eu queria que você assim trouxesse mais insights para essa questão em específico, se você nota alguma coisa assim que poderia jogar aqui para a gente deixar para os nossos ouvintes pensarem também, né? Para os nossos seguidores aqui. Pegando o gancho até do que a gente vinha falando na questão anterior, né? Na pergunta anterior. É muito curioso, a gente viu, por exemplo, no período da pandemia aqui nos Estados Unidos, a rejeição à vacina por parte da população, inclusive contaminou a população brasileira também. A justificativa em relação à rejeição à vacina nos Estados Unidos são muitas, mas a mais antiga, talvez uma das mais antigas delas, seria o direito ao próprio corpo, né? O direito individual à não interferência do Estado no próprio corpo do indivíduo. Né? Esse também é uma justificativa, muitas vezes, daqueles que defendem que não deve haver uma saúde pública nos Estados Unidos. Né? Não tem que ter uma saúde pública porque, no fim das contas, o médico é pago pelo Estado, então se eu vou ao médico público, ele interfere no meu próprio corpo, que é algo é, quase que sagrado do individualismo e do direito individual. É claro, a gente está assim, são grupos que levam essa coisa ao paroxismo, mas é muito curioso como esses mesmos grupos não se preocupam com o direito individual à informação e a dados na internet. Né? Então, quer dizer, eles estão preocupados com a vacina, a interferência do governo dentro do próprio corpo, mas não com os dados e as informações e as ideias e tudo que eles fazem circulam no meio da internet, ser controlado por um empresário, quase que num sistema de quase monopólio já em determinados lugares dos Estados Unidos, e que vai assumir uma comissão dessa, ou que vai ser parte importante de uma comissão dessa do próprio Estado. Né? Isso é muito curioso. É uma falta de percepção, na verdade, de direitos individuais em relação a fluxos de informação na internet. Né? E também é muito curioso como a gente saiu em relação à democracia, né, de 4, 5 anos atrás, não estou falando nem de 10 anos, quando a gente falava em democracia digital e das possibilidades de uma democracia digital, das possibilidades de transformar. Eu nunca acreditei muito nisso, mas mesmo grupos de esquerda na capacidade de transformar as redes sociais em espaços de organização política, né, em espaços públicos de troca de ideia, organização política, né, no sentido, inclusive, de exercício da democracia. E se a gente perceber bem, isso sumiu. Né? Isso não aparece mais no debate público, essa ideia. Eu me lembro lá nos anos 90 como os zapatistas que estão bem à esquerda, né, falavam das capacidades do ativismo digital na internet, etc. Como que as mobilizações de 2013 no Brasil, por exemplo, foi supostamente organizada pela internet de uma forma horizontal e etc. Né? Houve toda uma discussão sobre isso, mas parece que a gente se deu conta, e talvez graças ao Elon Musk, né, mas parece que a gente se deu conta de que essas redes, ou pelo menos uma parte da população se deu conta, ou a esquerda se deu conta, ou os movimentos mais progressistas de fato se deram conta de que essas redes sociais e de que todo esse sistema de internet que é construído para que essas redes sociais funcionem são propriedades empresariais. Né? Não são propriedades, não são de fato públicas. Né? Elas são controladas por atores econômicos políticos que têm interesses econômicos e políticos. Né? Então é muito fácil, ou melhor, não é que seja muito fácil, mas no sentido de quase monopólio que o Elon Musk tem, desde o fornecimento de internet em vários lugares dos Estados Unidos. Esse monopólio, inclusive, pode crescer caso ele venha, de fato, a fazer parte de uma comissão dessa. Então, ele tem um monopólio sobre o fornecimento do acesso à rede, e depois ele tem uma rede social, que é o X, que mesmo que você tenha acesso à rede, ele pode calar vozes ali. Né? Ele pode sumir com o perfil a hora que ele quiser. Né? Ele não tem, ainda mais se for desregulamentado,
ele não tem nenhuma obrigação de manter nenhum tipo de ordem dentro daquele discurso ou dentro daquele debate, por exemplo. Então vira um vale tudo, como já está virando um vale tudo. Né? Vira um vale tudo onde vale racismo, onde vale misoginia, onde vale todo tipo de. Onde vale fake news. Né, onde vale colocar fake news como se fossem informações verdadeiras e que atingem o debate público de modo a moldar a política, né, ou influenciar enormemente a política. Isso no mundo onde a inteligência artificial também começa a ganhar corpo, vira uma coisa muito perigosa, né, muito perigosa mesmo. Aí a gente tem que pensar o seguinte, mas bom, é, o Elon Musk faz isso sozinho, né? O interesse é só dele? Não, assim, é o interesse empresarial e não é só. E também, quando eu falo em quase monopólio, assim, porque, claro, ele tendo, e com a expansão da empresa dele, da Starlink, né, e com a expansão do próprio X, é uma situação real de quase monopólio. E numa situação de quase monopólio, ainda que não seja de fato monopólio, ele consegue atingir tanto economicamente quanto politicamente outros atores. Quer dizer, ele consegue arregimentar outros atores políticos e econômicos do próprio setor dele, porque ele se torna uma espécie de capitão do setor, isso a gente vê em todo momento, né? E também político. E é isso que está acontecendo. Assim, o Elon Musk ele um testa de ferro não é a palavra, né? Mas talvez seja isso, um capitão de um setor da economia estadunidense, localizada, muito localizada assim, no Vale do Silício hoje, aonde uma parte, né, desse setor, que tem enormes interesses políticos, está apoiando, né, o Elon Musk, e ele é um representante desse setor, no final das contas. E se ele assumir esse papel nessa comissão, ele será um representante desse setor. Ele é um representante desse setor que, ao mesmo tempo, quase que canibaliza o setor pelo processo monopólico, mas, por outro lado, né, ele tem uma série de associações dentro desse setor, uma série de outros atores e outros importantes empresários que estão na mesma página que ele. Para citar alguns, assim, tem 3 investidores importantes no Vale do Silício que também têm vocalizado, feito campanha, tentado levantar dinheiro, né, para a eleição do Donald Trump. Né? O David Sachs, que era o fundador, é um grande investidor de startups e de negócio. Né? Ele não é exatamente um criador, mas é alguém que coloca dinheiro para quem tem bons projetos possam desenvolver esses bons projetos. Então, ele foi um dos financiadores do PayPal, por exemplo. Curiosamente, ele é também um sul-africano, assim como Elon Musk. Isso é muito curioso, talvez seja mais do que uma coincidência. E 2 outros caras, né, o Mark Anderson e o Ben Horowitz, esses 2 atores, eles estão na internet há muito tempo e eles, enfim, estão desde o começo da internet, eram ligados à criação de navegadores para a internet desde o início. E muito curiosamente, assim, o Ben Horowitz, ele é um cara que está ligado à direita nos Estados Unidos há muito tempo. Né? O pai dele é o David Horowitz. O David Horowitz, que é uma importante figura ideológica, né, entre os neoconservadores da direita estadunidense. Enfim, embora os neoconservadores não sejam lá muito amigos do Trump, haja um racha dentro do Partido Republicano entre neoconservadores e o Trump, a gente viu aí muito. A própria família Bush não apoiou o Trump, já anunciou que não vai apoiar de novo, né? Mas me parece que uma parte desses neoconservadores embarcaram no Trump, enfim, há muito tempo e, inclusive, mudaram suas próprias percepções. E é muito curioso como o Ben Horowitz é um cara que tem essa dupla ligação, né? Na política hardcore, assim, do David Horowitz, que era um grande ideólogo do Partido Republicano, e ao mesmo tempo ele é um cara que é um empresário do Vale do Silício. Né? Agora, só para fazer um parêntese, esse Vale do Silício, a gente não pode dizer que ele exatamente está controlado pelo Elon Musk. Ele está dividido, justamente porque muita gente dentro do Vale do Silício vê ele como uma ameaça monopólica, vê ele como uma ameaça tanto política quanto empresarial no setor. Né? Então, a gente tem visto muito isso, né? Porque o Vale do Silício virou republicano, não sei o quê, porque o Vale do Silício apoia Trump. Isso não é bem assim. O Vale do Silício está bastante dividido e me parece que
Isso é curioso, porque me parece que a disputa eleitoral, no final das contas, ela reflete uma disputa dentro do setor empresarial também, que é esse setor de tecnologia nos Estados Unidos. Só para dar um exemplo, assim, um dos maiores financiadores do Partido Republicano, do Partido Democrata, perdão, atualmente é o Reid Hoffman, que é o CEO do LinkedIn, né, criador e CEO do LinkedIn. Enfim, tem também organizações desses empresários que estão financiando a campanha da Kamala Harris. Então, é uma disputa quase que intestina num setor da economia que está se refletindo numa disputa eleitoral e que também nos dá a dimensão de que, nesse sentido, né, há uma influência empresarial nas duas candidaturas. É claro que a raposa tomando conta do galinheiro, né, fica muito mais descarado e muito mais óbvio, né, e muito mais preocupante, inclusive. Mas esses são os limites da democracia nos Estados Unidos, né? É uma democracia que tem sido cada vez mais tendo uma característica de poliarquia, né? Que é aquele conceito que o Robert Dahl utiliza, e que cada vez é menos democrática no seu sentido popular, né? No sentido de participação do povo. Bom, dá para a gente discutir várias coisas em relação a isso que talvez não caiba aqui, mas o próprio sentido de populismo, a ideia de que há supostamente um populismo no Trump. Bom, que populismo é esse, né? Que populismo é esse? Se é que ele há de verdade, mas que tipo de populismo é esse cujo elemento povo, no final das contas, diferente das experiências populistas do passado, estão perdendo canais e não abrindo canais de participação política? Mas sem dúvidas que a concentração de plataformas de comunicação digital nas mãos de bilionários, seja dele próprio, do seu grupo, né? Você falou que ele é o capitão, né, de um setor, de um grupo, mas tem outros grupos, né, que estão aí lutando, que estão brigando por espaços e para não deixar que o setor, né, seja monopolizado de forma assim assustadora, né? Mas quem então segue o X sabe que o próprio Musk, que frequentemente se envolve com ativistas de extrema direita na plataforma dele e promove conteúdo, né, assim, anti-imigração, então, totalmente, né, antidemocrático, então, essa ideia de direitos garantidos, né, ele atacou a candidata Kamala Harris, né, ah, a vice-presidente hoje, né, e candidata. Ele chamou ela de comunista, enfim, então a gente viu tudo isso é, acontecer. Muito bem, Roberto. A gente teve uma conversa ótima aqui, excelente. Assim, adorei ter conversado com você sobre esse assunto. É um assunto que me atrai muito, que eu tenho maior interesse. E que bom, né? A gente se encontrou aí outro dia e aí ocorreu essa ideia, foi muito feliz. Então, fiquei comprovou de que foi a escolha certa essa semana falar desse assunto. Que bom, Neuza, foi ótimo, assim, eu também gosto muito das nossas conversas e, enfim, de estar no espaço pela internet, mas o espaço do INEU, que é o espaço de qualidade, que, enfim, a gente tem preocupação com essa coisa da informação, das ideias, enfim, e que é o espaço de construção de perspectiva dos Estados Unidos a partir do Brasil e de outros lugares. Então é um prazer sempre estar aqui. É isso, Roberto. Eu agradeço muito a sua colaboração, de verdade, tá? Foi muito gostoso e fico muito agradecida. Tenho certeza aqui que todo o pessoal que nos segue aqui também vai ficar contente com mais esse conteúdo aqui. E é isso, te agradeço. Agradeço ao pessoal todo, né? As pessoas que estão aqui firmes comigo e com esse trabalho que a gente vem fazendo, essa suação aqui que tem, né, para produzir tudo isso. Esse é um vídeo quentinho, muito quentinho, produzido para vocês com muito carinho, né, colocando no ar reflexões super importantes, como a de hoje e a de outros vídeos. Eu agradeço muito, então a todos e se vocês gostaram do vídeo, eu sempre peço, né? Vou repetir, sou repetitiva mesmo. Curta, compartilhe, fique ligado. A gente vai trazendo mais coisa, vai avisando e vocês vão se informando aqui
E façam perguntas também para a gente pode responder isso diretamente para você, tá bom? A gente se vê muito em breve e até mais. Tchau, tchau.